Graça e paz. Hoje é aula 8, no módulo 1, é aula de doutrinas, são as doutrinas fundamentais. Arrependimento, fé, na aula passada, ensino dos batismos, e hoje nós vamos complementar com a imposição de mãos, ressurreição e juízo eterno. Elas dizem que são fundamentais. Uma vez uma pessoa, uma ou duas, cria que um dia, por mais que a gente morra, nós vamos voltar para a Terra, depois vamos morrer de novo, depois vamos voltar para a Terra. É uma fragilidade na doutrina. Ela não conseguia aceitar que um dia haveria o juízo eterno e um dia haveria uma única ressurreição. Essa questão de leitinho é fundamento. Ela se afastou, não sei se hoje está na fé ainda, mas como é importante que alguns ensinos fundamentais sejam importantes. Alguns não creem no inferno, que não vai haver julgamento final. Ela é o leitinho da fé cristã, tá, gente? E quem não crê não consegue se sustentar como cristão no meio do corpo de Cristo, tá bom? Então hoje é a imposição de mãos, aula 8, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Tem Hebreus 6, 1, 2, que são os surgimentos da doutrina de Cristo, são os fundamentos. Né? Eu comentei do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, que está no plural, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, que diz que são fundamentais e básicas. Faz parte do leitinho de todo cristão recém-convertido, tá, gente? Não é para pessoas antigas, não. Essa dúvida não pode haver no meio cristão. Bom, imposição de mãos é fundamental porque, especialmente nesses dias de online, nós percebemos que a prática de imposição de mãos não é exatamente online, deve ser presencial. E a transmissão presencial é diferente você estar no culto presencial e um culto online. É diferente alguém estar perto de você e ministrar uma palavra profética. É diferente alguém estar sentado do teu lado e estar te orientando, estar te corrigindo, estar te dando orientação profética. Faz parte da imposição de mãos. Então, imposição de mãos dá para se conectar com, se relacionar com presencial e não somente online, tá? Esse fundamento fica ralo quando a gente não está junto com o povo de Deus, quando a gente está isolado em nossa casa, tá? Então é importante. Por quê? É importante como autoridade espiritual. Você precisa prestar conta presencialmente, mostrar a tua fidelidade, teu sacrifício em louvar a Deus e servir ao povo de Deus, tá? Você está debaixo da cobertura. Eu não faço parte de uma igreja, desigrejar, gente, você tem que fazer parte da nuvem do Senhor, da mão do Senhor, está debaixo da mão do Senhor, debaixo de autoridade, debaixo da igreja do Senhor. É essencial para a tua vida, tá bom? É o leitinho. E lá, com a imposição de mãos, também para que Deus venha manifestar os dons espirituais, curas e milagres acontecem presencialmente, tá, gente? Pode ser que, devido à dificuldade muito grande, alguns, sim, Deus vem agir. Mas se você é saudável, se você pode estar presente, você tem que estar presente, tá? Deus vai se manifestar também. É bênção porque nós somos corrigidos, Deus nos tira do desvio da fé e nos corrige, tá? Através das nossas autoridades, dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mentores, tá? Os dons se manifestam mediante a imposição de mãos e também se transmite. Você pode receber bênção de quem está te impondo as mãos. Você pode receber dons através da imposição de mãos presencial, tá? E você recebe autoridade também, como acontecia no Antigo Testamento, nós vamos ver com mais detalhes hoje. Sua presença é primordial na ministração com a imposição de mãos, tá? Vamos lá. Ressurreição. Falando de ressurreição, existe a primeira e a segunda ressurreição. Quem faz parte da primeira ressurreição, seja feliz. Segunda ressurreição é muito ruim. Então quer dizer que um dia nós vamos morrer ou descansar e nós vamos ressurgir? Sim.
Alguns vão ressuscitar para a primeira ressurreição, outros vão ressurgir na segunda. Na segunda se refere ao juízo final, que não tem jeito. É para condenação, só para saber o nível de sofrimento que vai existir entre um e outro. Daqueles que não creram, daqueles que não são escolhidos do Senhor, tá bom? Feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, tem Apocalipse. Sobre esses não tem o poder a segunda morte, ou seja, morte eterna, inferno, lago de fogo. Mas esses que fazem parte da primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Está falando do milênio, tá bom? Agora, quando esse tipo de coisa, nós não vamos discorrer muito sobre esse assunto. Isso se refere mais à aula de seminário de escatologia, tá? Que ela aborda mais esses detalhes, essas teses. Falando um pouco mais de ressurreição, em Hebreus 9, 27 diz, os homens estão ordenados a morrer de uma vez só, depois vem o juízo. Tá? Então nós não cremos como igreja cristã sobre a reencarnação. Ela não tem fundamento bíblico, então nós não cremos no ensino da reencarnação, que a pessoa morre e volta, por várias vezes. Tá? Não, nós cremos uma morte, e um dia nós vamos ressurgir, então temos que viver no temor do Senhor agora, tá? E não aguardar na sorte. Então nós cremos sim em uma única ressurreição e que seja em Cristo, tá? E não há reencarnação de acordo com a Bíblia, tá bom? Nós não cremos nisso. E outra, falando ainda de julgamento, juízo final vai acontecer para aqueles que não querem, não quiseram e não são do Senhor. Tá bom? Esse versículo aí, eu creio que seja importante para mim e para você. 1 Coríntios 17 diz, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Quer dizer, melhor a gente ser julgado agora. Melhor Deus estar te corrigindo agora. Por que Deus faz isso? Por que Deus não julga com tanto rigor hoje a igreja? Poxa, depois que me converti, parece que Deus pega no meu pé, ainda bem. Sabe por que Deus faz isso? Para que você não seja julgado no final, no juízo. Para que você, se um dia descansar no Senhor, você venha ressuscitar na primeira ressurreição e não na segunda. Então, se você é julgado agora, se você é corrigido agora, dê graças a Deus que você está sendo corrigido. Não vá fugir da correção do Senhor. Tá? A pior situação é quando Deus não puder te corrigir. É gravíssimo. Pede, pelo amor de Deus, dizendo igual Davi, não afaste de mim a tua vara e o teu cajado. Tá? Porque se você é julgado hoje, se você está sendo corrigido hoje, é para você não ser corrigido lá para o inferno, entendeu? É para você não ir no inferno. É por isso que Deus te julga. É por isso que Deus pega no teu pé. Por quê? Porque Ele não quer te ver no inferno. É isso aí. Né? De maneira simples, é isso que Deus quer na tua vida. É o leitinho. Então nunca seja uma pessoa que não seja de fácil tratamento de Deus. Não seja jamais orgulhoso, vaidoso, egoísta. Se ofende por qualquer coisa. Você tem que dar graças a Deus por aqueles que te corrigem, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí. Não, é só isso. Boa aula para vocês aí, tá bom? Bem, o assunto de hoje são 3 assuntos, que é a imposição de mãos, ressurreição e juízo eterno. Então, são 3 temas que fazem parte dos ensinos chamado doutrinas fundamentais, que nós citamos na semana passada. E daqui a pouco eu vou relembrar o versículo que a gente se baseia. Na semana passada, nós ensinamos sobre o ensino dos batismos. Lógico que uma coisa é nós aceitarmos a Jesus, né? Estamos olhando para o Egito, estávamos no mundo, e o primeiro ensino que nós tivemos é o arrependimento, que é 180 graus, ou seja,
nós estamos na direção certa. Então, o ato de se converter a Jesus, nós mudamos o rumo da nossa vida. Antes estávamos indo numa direção que nós dissemos, estávamos em condenação, e um dia nós declaramos a Jesus Cristo, então nós nos dirigimos na direção correta, 180 graus, o arrependimento ou o novo nascimento. Segunda lição, nós ensinamos sobre fé, que significa o andar em obediência. Sem fé, sem obediência, é impossível agradar a Deus. Então, fé significa atitudes de fé diária, obediências que Deus pede diariamente para nós, né? E um dos exemplos que a gente cita é o batismo. Não adianta eu somente verbalizar que eu aceito a Jesus Cristo e ficar parado. Nós precisamos o quê? Ter atitudes. Fé significa atitudes. Temos que provar que aquilo que nós decidimos é verdade. Isso significa fé. E depois, terceira lição que ensinamos na semana passada é sobre os batismos. Batismo significa compromisso, aliança. Por isso que eu botei um desenho de aliança aí, por quê? Deus é um Deus de compromisso. Ele dá a sua palavra e ele não vai falhar. E é por isso que é comparado como noiva de Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós seguimos a Jesus, uma das comparações que são feitas é do noivo com a noiva. Noivo é Jesus, ele dá a sua palavra. E ele não vai falhar. E ele espera também que a outra parte, que é a noiva, que somos nós, também cumpramos com a nossa parte. Ele diz, eu vou ser o teu Deus. Eu dei o testamento. O testamento é um livro de promessas que é dedicado à sua noiva, que é a igreja do Senhor, só que, da parte de Deus, o compromisso está feito. Ele lançou o testamento para que a sua noiva usufrua. O papel da noiva é a obediência, né? É o compromisso de ser fiel ao noivo, que é Jesus Cristo, tá? Só que nós dividimos esse compromisso em 3 temas, que é o compromisso do batismo nas águas. Aliás, quem quiser ser batizado nas águas, procure o seu pastor, ou um pastor, se alguém não conhece, ou conhece só um diácono, ou um obreiro, um amigo, contacte com ele, que ele vai te encaminhar ao pastor mais próximo do teu bairro. Se for fora de São Paulo, tipo Minas, eu sei que tem 3 cidades de Minas, podem contactar, por exemplo, eu sei que a Rosângela está acompanhando vocês, ela pode orientá-los e podemos, nesse período de pandemia, a gente pode batizar sim, mesmo que esteja longe. Então, vocês podem contactar e onde você estiver, pode estar até fora do país, tá bom? Nós vamos te orientar, alguém vai te orientar. Eu sei que tem pessoas do Japão, Alemanha, tal, então vocês podem contactar conosco, que nós vamos dar um jeito, mesmo que usemos o sistema de Zoom ao vivo, tá bom? Primeiro, batismo das águas é aliança com a igreja. Quando você batiza nas águas, você está fazendo parte já da igreja, tá bom? Então é essencial o compromisso na igreja. O batismo das águas, lembra? Compromisso com a igreja do Senhor, com os irmãos. Não é o prédio em si, mas são os irmãos, tá bom? Segundo o segundo compromisso que nós temos nessa caminhada até chegar à Terra Prometida, primeiro, você tem que ser comprometido com a igreja. É essencial. Batismo significa, é essencial você ser compromissado com a igreja. Segundo, compromissado com o Espírito Santo, que você vai ouvir o Espírito Santo, você vai ler a Bíblia, você vai ter a ajuda do Espírito Santo para você entender e ouvir a voz dele, você vai aprender a ouvir a voz de Deus, porque o Espírito Santo vai morar no seu coração, ele vai começar a falar contigo. E ele vai te orientar na sua vida cotidiana, dia após dia, você vai aprender ao Espírito Santo. Ele fala, ele não é um Deus mudo ou surdo, ele fala e é atuante, e você vai aprender com o Espírito Santo. O início é quando você se converte. Depois você é batizado no Espírito Santo, que começa uma intensificação do Espírito Santo na tua vida.
Segundo compromisso, você vai começar a aprender a seguir a direção do Espírito Santo. E terceiro compromisso, nessa caminhada até chegar à Terra Prometida, é a aliança do batismo no fogo, que é a aliança com a santificação, tá bom? São 3 compromissos que você tem para seguir a Jesus. Igreja é essencial. Segundo, o Espírito Santo é essencial. E terceiro, a santificação. Deus vai te purificar como ouro, tá bom? É uma recapitulação rápida. Arrependimento, fé, batismo. Terceiro, imposição de mãos, que nós vamos falar hoje. E também ressurreição e juízo eterno, faz parte das doutrinas fundamentais, né? Conheço, e vocês devem já ter ouvido falar, de muitos líderes espirituais que crescem de repente, e repentinamente, depois de 10, 20, 30 anos, eles começam a ruir ou cair, né? Por quê? Porque as doutrinas fundamentais não foram bem firmadas na vida deles. É essencial que essas bases, que eu até coloquei uma mamadeira, mas em Hebreus diz que isso apesar de ser fundamental, é leitinho, tá? É básico. Fundamental não, quer dizer, é essencial, mas é leitinho. Tudo aquilo que nós estamos ensinando, apesar que para muitos pareça muito profundo, é leitinho. De acordo com a palavra de Deus, é básico, mas é um leitinho que a gente está dando, tá? Imposição de mãos. Tem um versículo que tem, apesar de estar no Novo Testamento, ela cita sobre o Antigo Testamento, a imposição de mãos. Eu me baseio nesse versículo também, dentre vários, sobre o significado de imposição de mãos. Tá? Em 1 Coríntios 10, 2, eu já citei na semana passada sobre o batismo nas águas, mas tem uma palavrinha que eu não citei. Diz assim, todos foram batizados em Moisés. Vocês lembram que para o povo de Israel não fazer parte mais do Egito, tinha que atravessar o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho era o batismo das águas. Enquanto a pessoa não era batizada, não passava o Mar Vermelho, ele fazia parte da nação egípcia. Ele tinha que sair do Egito. Assim também o batismo nas águas significa que nós não fazemos parte do mundo e estamos em direção à nossa terra prometida, que é Jerusalém Celestial. E aí está escrito, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Por quê? Quando eles começaram a atravessar no mar, apareceu uma nuvem. Até botei um desenho de uma nuvem, do lado direito da mão, tá? Mas tem uma nuvenzinha onde o povo de Israel, o povo de Israel atravessou, o mar se abriu e uma nuvem apareceu. Não é coincidência. Nós falamos que o batismo das águas tem muita ligação ao quê? Igreja. Igreja é a cobertura da sua vida. É como a igreja fosse a nuvem para a tua vida, cobrindo, ou seja, o batismo das águas está totalmente interligado ao quê? A mão do Senhor te protegendo, a mão do Senhor te guardando. A nuvem do Senhor é como se fosse a mão do Senhor. Colocando a mão dele, é a autoridade que Deus coloca sobre a tua vida. É igreja, parece que as autoridades é para a mão, não. É uma proteção para a minha vida e para a tua vida. Junto com o batismo das águas, junto com o Mar Vermelho, nuvem. A nuvem, eu coloquei um paralelo entre a nuvem e a mão que eu disse agora. É um símbolo de direção, proteção, é um símbolo de autoridade de Deus sobre o povo. Ou seja, a igreja vai andar junto contigo. Você atravessa o Mar Vermelho, por isso que, quando você batiza nas águas, logo, uma igreja é essencial para a tua vida. É uma ligação que você tem com a igreja. Você tem que ter uma igreja assim. Tá? O batismo das águas, você já se submete a alguma igreja local. Tá? Nós te recomendamos, se você não tem uma igreja, o batismo das águas, você já se aliança
e você aceita a autoridade da igreja. A autoridade da igreja significa os irmãos, pastores, diáconos, obreiros, como alguém que vai ser uma nuvem de proteção para a tua vida. E você vai confiar que é a mão do Senhor sobre a tua vida, é a proteção de Deus sobre a tua vida, tá bom? Então, no Antigo Testamento, o batismo no mar e nuvem significa a saída do Egito e cobertura de Deus. O mar vem junto com a nuvem, eu marquei aí, não é isso? Se fosse no Novo Testamento, o batismo no mar e nuvem seria batismo nas águas. E seria a saída do mundo e cobertura da igreja. O batismo vem junto com a cobertura da igreja. Aquilo que eu comentei agora, tá? É a mesma coisa. Tem um versículo em Hebreus 13, 17, diz: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Quando você se submete a uma igreja, você recebe, sim, um pastoreamento, autoridades. Não, vejam com bons olhos, a autoridade de Deus. Né? Deus delega autoridade sobre muitas pessoas. Para quê? Para que eles velem, para que eles guardem o rebanho do Senhor. Do tipo, Moisés, ele tinha que velar por aquele povo. E Moisés teve que delegar para centenas de pessoas, porque ele tinha que levar milhares e milhões de pessoas para a terra prometida. Assim também nós, né? Deus sabe disso. Deus tem que levantar pessoas, várias pessoas iguais a você. Ele tem que delegar e preparar pessoas para quê? Para levar milhões de pessoas da condenação do inferno para a salvação da vida eterna. Esse é o objetivo, né, da nuvem do Senhor, que é um sinônimo de autoridade de Deus, é um sinônimo da igreja do Senhor cobrindo a tua vida, tá bom? As práticas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, uma das práticas que eles faziam, mais comuns, da imposição de mãos, eles colocavam, o sacerdote colocava a mão no cordeiro e ele transferia o pecado do povo. É como se fosse uma antena. Ele recebia. O sacerdote era o tipo de um intercessor, um intermediário. Ele pegava o pecado do povo, ele colocava a mão no animal, e aquele pecado do povo era transmitido no animal. A imposição de mãos tinha um significado de transferência, de transmissão. Ao invés de matar a pessoa que tinha pecado, porque Deus não se agrada do pecado, e o preço do pecado é a morte, para não matar a pessoa, o ser humano, existia um substituto, que era o animal. Então existia essa transferência. E a ira de Deus, ao invés de matar o pecador, matava o animal, que era um substituto. Deus aceitava o sangue do animal, a morte do animal, aplacava a ira de Deus. Deus aceitava o preço do sangue do animal, o sacrifício do animal. Só lembrando que Jesus foi o nosso cordeiro e sobre Jesus Cristo foi transmitido todo o pecado da humanidade sobre a vida dele, e ele teve que morrer como animal. Ele morreu como cordeiro. E o sangue de Jesus, hoje, Deus aceita o sangue de Jesus com o perdão dos nossos pecados. Quando Deus olha a você ou a mim, eu só estou fazendo um adendo, tá? Que eu acho interessante, um significado importante para mim e para você. Por quê? Quando Ele olha a você e a mim, quando nós aceitamos a Jesus, batizamos nas águas, quando nós pecamos, de fato, a ira de Deus mantém a mesma. Deus não se agrada do pecado. E ao invés de matar o homem hoje, porque a ira de Deus não mudou, Deus não suporta o pecado. Mas quando Ele vê o sangue de Jesus, nós dizemos: Deus me perdoa. Não porque eu mereça. Hoje eu não vou fazer sacrifício de animais. Por quê? Deus não aceita os animais hoje, no Novo Testamento. Ele só aceita o quê? Quando nós dizemos assim: eu não mereço perdão.
mas por causa do sangue de Jesus, por causa daquele dia que entreguei a minha vida para Jesus, que eu batizei nas águas, Deus olha o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, e Ele te perdoa. Tá? É um adendo só sobre o significado do sangue de Jesus, por que desse ato de transferência. Mas o que eu queria voltar é a transferência, o significado de transferência, tá bom? Às vezes, era levantada a mão no Antigo Testamento para juízo. Deus queria julgar uma situação de condenação, para condenar ou julgar como fosse um juiz. Tá? Também era utilizado para transferir uma bênção dos pais para os filhos, para transferir uma autoridade ou para transferir uma bênção, né? Ou uma profecia também. Então, ou transferir sabedoria sobre a sua descendência. Né? Então, era uma das funções da imposição de mãos. E tem uma coisa parecida também. Moisés, quando levantava a mão numa guerra, o fato dele levantar a mão, os inimigos, a guerra era ganha pelo povo de Deus. Era um dos sinais era uma espécie de imposição de mãos. Quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus tinha vitória. Quando ele abaixava as mãos, o povo tinha derrota. Então era um símbolo. No Novo Testamento, que nos interessa, essa prática de imposição de mãos era muito importante também. É para nós, agora interessa a nós. Por quê? Jesus utilizava demais essa prática de impor as mãos sobre doentes, especialmente sobre doentes. Quando ele impunha as mãos sobre os doentes eram curados mediante o quê? A imposição de mãos. Ele tocava e o poder de Deus saía de Jesus e era transferido para o doente. Ele trouxe do céu. O reino dos céus começou a se manifestar nessa terra através de Jesus. Até então não existia essa prática de cura. Jesus veio dos céus e ele começou a implantar o reino de Deus. Um pedaço, lá no céu não tem doença, tá? Não tem doença. Ele trouxe para a terra um pedaço do céu. Por isso que ele conseguia transmitir cura. Era um pedaço do céu se manifestando nos doentes. Os enfermos psíquicos também eram curados mediante a imposição de mãos de Jesus. Os apóstolos também praticavam isso. Paulo também praticava isso. Okay? Ele impunha as mãos, é uma prática cristã. Ele transmitia cura através da imposição de mãos. Tá bom? Jesus também usava isso para abençoar as crianças. Ele impunha as mãos para abençoar as crianças. Seja de doença, seja de bênção futura, era uma prática que Jesus fazia também. Também era utilizado para o batismo do Espírito Santo. Os apóstolos impunham as mãos e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Também para consagrar pastores, para consagrar diáconos, era transmitido coisas que, por exemplo, Paulo uma vez diz em Romanos, eu queria dividir sobre vocês algum dom espiritual. Por exemplo, se eu tenho um dom espiritual, é possível a transmissão? É possível a transmissão. Tá? Paulo transmitiu a Timóteo em posição de irmãos, ele recebeu dons espirituais através de Paulo. Paulo falou assim, Timóteo, você recebeu alguns dons por imposição de mãos. Então, a imposição de mãos é útil para o quê? Para nós recebermos também dons espirituais. Tá? Essa é uma das funções da imposição de mãos. Finalmente, o ensino é extenso? Não, é curto. É curto. Mas eu vou dar um exemplo de... Eu conheci um casal de ministros do Senhor. Eu vi a consagração deles para pastores. Só que as pessoas que estavam ministrando sobre a cabeça desse casal, eles estavam em pecado.
de adultério. E o problema, vocês lembram que a imposição de mãos transmite? Eu vou dar um exemplo. Se um feiticeiro, se um bruxo, que existe, né, impor as mãos sobre alguém, você acha que não vai transmitir algo? Claro que transmite. A prática de imposição de mãos, um dos conceitos é a transmissão. Então, é essencial que nós que formos impor as mãos, primeiro, tem que estar cheio do Espírito Santo e sem pecado. Eu posso transmitir coisas ruins? Sim, podemos. Então, é essencial que essa prática de imposição de mãos, tanto nós que vamos impor, como nós vamos receber, tenhamos o cuidado também de não receber de qualquer um. Por isso que eu digo que, quando você é batizado nas águas, saiba que de confiar nas pessoas que podem pôr as mãos e possam te transmitir coisas. Não que as pessoas sejam perfeitas, não, né? Mas existem algumas coisas que podem te transferir coisas ruins. Então, nós não recomendamos, nós temos maior cuidado de, por exemplo, consagrar pastores no nosso meio, né? Graças a Deus, o pastor Miguel está bem. Sempre fiz questão que o pastor Miguel e Tomás impusessem as mãos sobre todos os pastores da nossa igreja. Por quê? Nós não queremos contaminação. Nós não queremos que alguém vá transferir coisas que possam fazer mal para a vida do povo de Deus, né? Como nós conhecemos há muitos anos e eles têm uma índole reconhecida nacionalmente, até internacionalmente, graças a Deus. Por isso que nós sempre fizemos questão de que todos os pastores fossem consagrados através das mãos do pastor Tomás, pastor Miguel, né? Especialmente esses dois, né? Às vezes chamamos alguém de fora, né? Mas, por outro lado, a gente faz questão que não seja qualquer pessoa que bote a mão na tua cabeça. Por quê? A transferência. Né? Tem um princípio da transferência. Então, você tem que saber, você tem que também ser honesto. Já vi pessoas impondo as mãos e as pessoas caíam, mas caíam de opressão maligna. As pessoas nem dormiam à noite por causa disso. Por quê? Porque eu sabia que a pessoa que estava impondo as mãos, ela estava com opressão demoníaca. Era crente como eu e você, só que ele tinha opressões, eles tinham muito vícios também, e escondidos. Então, o sentimento dele não era bom, ele transferia para a pessoa, ao invés de transferir coisas boas do Espírito Santo, ele tinha muito peso, então transferia coisas espirituais malignas. Então, isso daí também tem que tomar cuidado, tá bom? Por isso, esses cuidados que eu coloquei, cuidado, né? Puxa, mas como que eu vou fazer? Por isso que nós precisamos receber, nenhum pastor é infalível, sim, mas na medida do possível nós tentamos andar em limpeza, em santificação, essencial santificação, o cuidado que nós temos de consagrar os pastores, diáconos e obreiros. Nós não deixamos qualquer um colocar a mão, não, tá bom? Assim também para o rebanho, né? Se você não conhece, não é proibido assistir culto nas outras igrejas. Por outro lado, também, não bote a tua cabeça em risco, porque você não conhece quem está botando a mão sobre a tua cabeça, né? Esse casal que recebeu a consagração de um pastor que tinha problema de adultério, também caiu em adultério. É o mesmo pecado. Transferiu e houve a repetição. A repetição. É um cuidado. Existe o princípio da transferência? Sim, eu creio que sim. Tá? E não seja precipitado em consagrar autoridades, diz em 1 Timóteo 5:22, tá bom? Acerca desse assunto, terminei. Se alguém tiver dúvida, vocês podem mandar pelo zap, que eles me transferem a dúvida, a gente te responde, tá bom? Vamos para a ressurreição. É leitinho também, tá?
Primeiro versículo, que nós não vamos falar mal de religião nenhuma, mas se os ensinos que eu te comentar te afetarem, nós vamos ensinar aquilo que nós queremos que a Bíblia está dizendo, e talvez não vá de encontro com aquilo que você cria, tá bom? Muita gente crê em muitos ensinos, e nós vamos ensinar a Bíblia, que é o ensino de Jesus, tá bom? Hebreus 9, 27, sobre esse assunto de ressurreição. Ele diz assim: ressurreição é quando uma pessoa morre e ressurge da morte, volta. Isso existe na Bíblia? Sim, isso vai acontecer. Quantas vezes? Uma vez só. Ele diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. O homem não morre e vive, morre e vive, morre e vive várias vezes. Não. A Bíblia diz, o homem vai morrer uma só vez, e depois disso já vem o julgamento, o juízo final. Então, enquanto estivermos vivos, é que nós precisamos buscar Jesus. Enquanto estivermos vivos, que nós temos que orar pelos vivos, e não pelos mortos, que não tem mais jeito. Porque se ele morrer, se alguém morrer, ele já vai direto para o juízo, de acordo com Hebreus 9, 27, tá bom? Biblicamente, você só pode ajudar uma pessoa se a pessoa estiver viva. E você só pode se ajudar se você enquanto estiver vivo. Não vai deixar para amanhã. Esse é só entre parênteses. Agora, eu vou citar como, é uma dúvida que muitos têm, como que funcionava, para onde que o ser humano ia no Antigo Testamento? Onde que o homem ia? Depois que ele morria, o que acontecia? Isso a gente se baseia em Lucas 16, 19 e 31, que é a parábola do rico e Lázaro. Jesus que ensinou isso, tá? Como que acontece? De um lado, então, houve uma história contada por Jesus de um rico e de Lázaro. Lázaro era pobre e o rico era rico. Óbvio. Bom, eles morreram. E eles foram num lugar, vocês percebem que o rico, ele foi num lugar que está pegando fogo, em um lugar muito ruim. E lá embaixo é chamado de Hades. Hades é o lugar dos mortos, o inferno. E o rico está do lado direito, esquerdo, não sei de onde vocês estão vendo. E do outro lado, tinha Lázaro e Abraão, era chamado de seio de Abraão. Ou seja, quando eles morriam, iam para um lugar lá embaixo, ninguém ia para o céu, não. Ninguém. Jesus foi o primeiro a subir no céu. Bom, só que lá no inferno existia um lugar ruim e um lugar bom. O lugar bom é chamado de seio de Abraão. O Lázaro foi para o seio de Abraão. É um lugar melhor, é isso que eu quero te dizer. É um lugar protegido. Era assim no Antigo Testamento. E existia um abismo que se separava. O rico, ele queria atravessar, mas Abraão dizia, não tem mais jeito. Não existe chance de você atravessar por aqui. Até o rico diz, deixa eu avisar os meus parentes. E o Abraão disse, não adianta, eles não vão te escutar. Eu vou voltar lá para a terra para avisar. E Abraão disse, não que não fosse possível, mas Abraão disse, eles não vão te ouvir. Então, no Antigo Testamento funcionava desse jeito, tá? Quando Jesus morreu, como ele morreu como homem, ele morreu com pecado. Para onde que ele foi? Ele foi exatamente lá, no inferno. Porque todo homem vai para o inferno, gente. E não tinha jeito no Antigo Testamento. Não tinha jeito. Nenhum homem estava no céu. Nenhum homem no Antigo Testamento estava no céu. Por isso que Jesus era o único filho de Deus. Não tinha mais nenhum filho. Só que quando Jesus morreu, numa sexta-feira, né? Não sei se foi no mesmo dia que ele morreu. Não sei quanto tempo durou esse processo. Mas eu sei que ele desceu no inferno. Vai ver que foi na sexta-feira mesmo.
O diabo, provavelmente, dizem que as pessoas imaginam que devia estar fazendo a festa porque ele conseguiu matar Jesus. Mas ele não sabia que Jesus tinha virado a mesa. Ou seja, ele desceu. Existia uma chave na mão do inferno, do diabo, que controlava o ser humano. Ele dominava esse lugar chamado Hades. Ele pegou a chave da mão do diabo, pegou a turma da direita, que estava ao seio de Abraão, abriu a porta. Primeiro foi Jesus na frente. Jesus foi o primeiro homem a sair do inferno. Foi o primeiro homem a inaugurar o paraíso no céu. E ele levou toda a turma que estava com o seio de Abraão, pegou cativo o cativeiro, ele disse, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e lá de cima ele começou a derramar dons aos homens. Ele subiu, que senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, que é Jesus Cristo. Ele desceu para que pegasse o cativeiro. Abraão estava cativo. O Lázaro estava cativo. Mas Jesus pegou essa turma e levou todos para o paraíso. Então, a partir de Jesus, todos que morrem em Cristo depois no Novo Testamento, todos que morrerem em Cristo no Novo Testamento, vai para o paraíso, que é um lugar intermediário ainda. Ainda é um lugar intermediário. Né? E todos que, depois no Novo Testamento, todos que morrem sem Cristo, continuam indo para o Hades, onde estava o rico. Essa é a visão da... eu tenho que dar essa visão, por quê? Para falar da ressurreição, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele saiu da onde? Ele foi o primeiro a ressuscitar lá da morte. Ele ressuscitou e ficou 40 dias aqui na terra, tá bom? Então, em 1 Pedro 3, 18, 19, diz que pregou aos espíritos na prisão lá embaixo, e ele tem a chave do céu, da morte e do inferno. Ele pegou essa chave. Eu fiz linha do tempo, tá? Nós estamos no ano 2020, e daqui a pouco, daqui a alguns anos, não sei quando, irá começar provavelmente um ano de 7 anos de grande tribulação, que está descrito em Apocalipse. Quando que vai começar? Numa das pregações, nós ensinamos que isso vai começar quando alguma coisa que está retendo o anticristo for tirado aqui da terra. Tem alguma coisa na terra que está segurando o anticristo de se manifestar. Tá bom? Tem algo. Alguns acham que é a igreja do Senhor. Outros acham que é o esfriamento da igreja. Outros acham que tem várias opções. Tá? Porém, tem alguma coisa que está retendo a manifestação do anticristo. Quando o anticristo começar a se manifestar nessa terra, que pode ser um governo, irá começar um período muito ruim na terra, de 7 anos da tribulação. Alguns creem que a igreja vai ser arrebatada nesse dia. Outros creem que a igreja vai ser arrebatada 3 anos e meio depois. Outros creem que a igreja vai ser arrebatada somente depois da tribulação. Tá? São 3 visões diferentes de homens de Deus que ensinam. Tá bom? Agora eu vou te falar da primeira e segunda ressurreição. Você e eu seremos ressuscitados também. É esse que eu ensino. Haverá 2 ressurreições. Bem-aventurado e feliz será aquele que fizer parte da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição são daqueles que são salvos, daqueles que aceitaram a Jesus, batizaram, aqueles que aceitaram e foram batizados por Jesus Cristo, tá? Por isso do incentivo que a gente faz, da urgência que a gente diz para você aceitar Jesus de todo o teu coração e ser protegido por essa nuvem que é a igreja do Senhor, tá bom? É essencial para a tua vida. Isso se refere à tua vida eterna. E a primeira ressurreição está destinada exatamente para quem? Para esses, tá bom? E a segunda ressurreição? Bem, a segunda ressurreição vai acontecer somente no final da história da Bíblia. Quando que vai ser? Bom,
eu disse para vocês que nós estamos no ano 2020. Daqui a alguns anos haverá 7 anos da tribulação. Jesus voltará. E, de acordo com o Apocalipse, ele vai reinar aqui na terra durante 1000 anos. Depois desses 1000 anos, haverá o chamado de juízo eterno. E nesse dia do juízo eterno, ela se destina a quem? Aqueles que forem fazer parte da segunda ressurreição. Qual é a segunda ressurreição? Daqueles que não aceitaram a Jesus. Mas aquela oração que vocês fazem todo dia, exatamente, é o início. Quando você faz aquela oração de aceitar Jesus, você está fazendo isso. Você estava indo para a condenação e de repente você se torna, você se volta para Jesus. É isso que você fez espiritualmente, né? E quando você está estudando a Bíblia, você está assistindo os cultos, você vai batizar nas águas, você está aplicando a fé. Se você estiver batizando, você está atravessando o Mar Vermelho, você já faz com que Faraó fique para trás. Você já faz parte da igreja do Senhor. Você está debaixo da cobertura do Senhor. E você está em direção correta. E a nuvem do Senhor, a igreja, vai te direcionar para onde você vai chegar. Você tem que estar debaixo da nuvem do Senhor, você tem que estar debaixo da igreja. Sozinho você não chega lá. Tá? E o que significa igreja? Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, lá é a igreja do Senhor. Não importa quantas pessoas, se tiver 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus, lá já começa uma igreja. Bom, puxa, acho que eu preguei demais e no fim esqueci de falar, né? Jesus volta 1000 anos e juízo eterno, é isso aí. Segunda ressurreição é ruim, tá? E nós, bom, eu coloquei aí em preto o significado espiritual do batismo. Os que são salvos, quando morremos, igual Jesus morreu, e diz que nós temos que imitar Jesus. Mas como que eu vou morrer? Como que eu vou morrer igual a Jesus? Morrer igual a Jesus é batizar nas águas, é um símbolo, o batismo nas águas é um símbolo espiritual. E quando nós, deixa eu ver, desculpa, eu não estou lendo. Morremos como Jesus e ressuscitamos espiritualmente quando aceitamos a Jesus. Depois somos batizados. Se bem que eu estou falando de batismo aqui, né? Bom, vou direto no versículo lá que interessa. Feliz aquele que faz parte da primeira ressurreição, aquilo que eu comentei. Primeira ressurreição, serás bem-aventurado porque eles não têm como tu recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos. Ou seja, os justos vão ressuscitar, você vai ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. No nosso caso, é possível, só na nossa geração, hein? Só a nossa geração. É possível que nós não vamos ressuscitar. Por quê? Existe uma última geração que não vai ressuscitar e provavelmente a gente vai ser, como chama? Arrebatado. Tá? Essa possibilidade é muito forte para a nossa geração. É possível que não experimentemos a morte e nos encontremos com aqueles que já morreram em Cristo e nós vamos nos encontrar lá nos céus. Essa possibilidade é grande. Segunda ressurreição é para quem não é salvo, né? Eu vou ler esse versículo. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, ou seja, todo mundo que está no inferno, todo mundo que está no inferno hoje, que é um lugar ruim, vai ser lançado num lugar pior, que é chamado Lago de Fogo no juízo final. Tá? Esse que é chamado de segunda morte ou segunda ressurreição. O inferno não é o lugar pior do ser humano, não. O lugar pior é onde
o inferno será lançado, aqueles que estiverem no inferno serão lançados no lago de fogo. Essa é a nossa fé, é a fé dos cristãos. Por isso que nós queremos que encher a igreja de o quê? Encher de pessoas para levar para a terra prometida, porque nós cremos nisso, na palavra de Deus. Jesus que ensinou isso, e nós cremos nas palavras dele. Inferno ou lago de fogo, eu expliquei para você. Jesus citou alguma coisa sobre o inferno. Ele falou assim, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Eu já fui queimado por uma taturana. Bom, eu era medroso na época, mas eu quase que desmaiei de dor. Eu era muito medroso, veio aquele bicho na minha perna amoleceu, eu caí no chão, de tanta dor e ardência. Eu não esqueço até hoje. Quando eu vejo esse versículo, eu lembro. É como se várias Saturanas estivessem no corpo, eternamente. Né? Isso é para assustar? Não, é para causar temor de Deus. Eu não quero que ninguém vá. Dizem aquela frase, é um ditado, eu não quero nem para o meu pior inimigo, exatamente. Tá? Por isso que o amor de Cristo, ela excede sentimentos de raiva de inimigos. Não, a gente não quer ninguém para o inferno. É o básico da vida cristã? É básico da vida cristã. Se eu não crer nisso, a igreja não tem finalidade nenhuma. Estudo da Bíblia não tem finalidade nenhuma. Por que a gente estuda tanto? Por que a gente sacrifica tanto? Porque nós sabemos que isso existe. Nós cremos nisso. O maior medo da humanidade é a morte. Mas não é trágico para nós cristãos, hein? Porque nós cremos no nosso amanhã. Que se nós morrermos em Cristo, estivermos debaixo da nuvem do Senhor, pode acontecer o que for. Não temos medo da Covid não, hein? Somos prudentes. Eu acho que você tem que viver bastante para salvar mais gente. É isso aí. Então não morra de Covid. Não vai morrer de bobeira, tá? Então, por prudência, só por isso. Temos medo da morte? Não. Tem que ter medo da morte quem estiver em pecado, que estiver fora da nuvem. Isso sim, é perigoso. Eu temeria aqueles que estão fora da cobertura da igreja, eu não perderia tempo. Mas é muito vergonhoso. Se humilha, Deus te exalta. Vai arriscar tua vida eterna por causa de orgulho? Não é isso? Eu diria, que bobagem, né? Hoje, quem morre sem Cristo irá para o inferno. Juízo será para aqueles que estiverem já no inferno. Serão lançados no lago de fogo definitivamente, segundo as suas obras, de acordo com o que diz Apocalipse. Vamos para o juízo eterno. Estou terminando. Isso é tudo leitinho, tá, gente? Se a pessoa não crê, então a pessoa não quer saber de evangelizar. Por que eu estou treinando para vocês se tornarem obreiros? Para que eu quero que vocês cresçam? Porque potencialmente você pode esvaziar mais o inferno, entendeu? Seria muito nobre se você quisesse se tornar um pastor. Não por vaidade, mas desejo de salvar a gente. Porque quando eu leio esse tipo de texto, eu não quero isso para ninguém. Esse é o amor de Deus, hein? O amor ágape de Deus é que Ele não quer ver ninguém no inferno. Porque o homem está destinado a isso. Mas Jesus veio para quebrar essa maldição. É o leitinho, é o básico. Por que a gente tem que evangelizar? Por que eu tenho que crescer? Lógico, primeiro que você tem que ter força e compromisso para chegar lá até o fim, tá? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta, igual ontem o Marcelinho pregou, está certo, né? Não adianta dar todo o gás durante 10 anos e depois desistir. Imagina, gente, não é isso? Ele viu muita gente dando gás, depois se cansa. Não, perseverar até o fim. Né? Estou nessa caminhada já há 46 anos.
E eu não posso dizer assim, fiz demais. Não tem esse papo não, gente. É até o fim. Juiz eterno. Eu citei o mesmo versículo. Por quê? Aí está dizendo que existe o livro da vida, que estão escritos todos os que aceitaram a Jesus. Quando você aceita Jesus, existe um livro da vida, que é o da vida, que tem um nome escrito ali. Existe do lado outros livros, que não é bom. Por quê? São livros que são descritos todas as obras pecaminosas que nós fazemos aqui na terra. E a segunda ressurreição se refere àqueles que têm muitos livros. O que é muito livro acumulado? Muito pecado acumulado. Eu quero ter o meu nome só no livro da vida, só. E por que você não quer ter tanto livro acumulado? Porque eu não quero ter pecado acumulado. E como que eu faço para limpar esse negócio aí? Por isso que o primeiro ensinamento que nós tivemos nesse curso é arrependimento. O cristão tem que estar acostumado a pedir perdão sempre. Não é só no início da vida cristã que a gente é humilde e pede perdão por tudo, e depois que a gente se torna, por exemplo, eu me torno pastor, não preciso pedir perdão por mais nada. Eu não tenho carta branca não, gente. Os meus pecados são apagados mediante o sangue de Jesus quando eu confesso. O sangue de Jesus só tem efeito quando eu confesso o meu pecado. Eu digo, e se eu cometi um pecado para o Paulinho, eu digo, Paulinho, me perdoe. Eu menti para você. Eu não menti não, cara. Eu estou fazendo um exemplo, um teatro. Né? Marlon, falei mal de você ontem. Não falei, tá? Mas se eu falasse, eu tinha que consertar contigo. Então, a gente quer estar limpo, gente. Ou dizer, Deus me perdoa. Essa prática de arrependimento tem que ser não só no dia que você aceitou Jesus. É o início da tua vida cristã. O cristão tem um DNA. Qual que é o DNA do cristão? Livro branco. O livro apagado. Livro limpo. Só o livro da vida escrito o teu nome. Eu mantenho um livro escrito. Meu compromisso é com o livro da vida e não com os livros do pecado. Por isso que o juízo eterno se refere a isso. E quanto mais se uma pessoa tiver uma biblioteca escrita de pecados, diz que o lago de fogo é gradativo. Quanto mais pecado, pior. O sofrimento é pior. Existe sofrimento menor ou pior? Sim, o juízo eterno é para julgar esse tipo de coisa. O juízo eterno não é para definir se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Não, quem for para o juízo eterno, final, é que já está condenado. E a primeira ressurreição, está garantido, estaremos com o Senhor Jesus para toda a eternidade. Feliz aquele que faz parte da primeira ressurreição. Relembrando, aquele desenho que eu fiz para vocês, na primeira ressurreição, todos serão enviados para o paraíso, nós cremos nisso. E no final, lá no juízo eterno, você não falou que não vão fazer parte do juízo eterno? Não, nós vamos ter uma ruazinha lá que sobe direto para Nova Jerusalém. Nós iremos direto para Nova Jerusalém. Tá? E aqueles que estiverem no inferno, nesse período todo, serão dirigidos para o juízo eterno, e lá eles serão julgados pelo quê? Dependendo da biblioteca que cada um tem. Né? Dependendo da biblioteca, serão lançados no lago de fogo, e o sofrimento será gradativo. Quanto maior a biblioteca, quanto maior a lista de pecados, pior. Deus é muito paciente. Mas vai chegar um dia que Ele vai dizer basta. Deus é extremamente justo. Deus é extremamente justo. Né? É a única maneira de a gente estar fora disso. Aceitando Jesus é o primeiro passo. Eu estou dando a base para construir o teu ministério, a tua vida com Cristo. É essencial tudo isso? É essencial. Eu estou montando a base, as fundações, o arrependimento para o resto da tua vida, gente. Pratique o arrependimento até você ficar velhinho. Você pode virar até um apóstolo
Não importa, mantenha sempre a tua humildade. Sempre. Né? E nunca deixe de obedecer. Fé significa obediência, é básico. Muitos ministérios esquecem de pedir perdão a Deus e vai enchendo o livro. E o prédio vai ficando torto, até um dia que vai cair. E quem estiver lá dentro cai junto. Né? É básico. Né? O pedido de perdão tem prazo de validade? Tem, até o dia que Jesus vier te buscar. Tá bom? A fé também tem prazo de validade? Sim, até Jesus vier nos buscar. E o batismo tem prazo de validade? Sim, até o dia que Jesus vier te buscar. Igreja até o fim, gente. O Espírito Santo até o fim. Santificação e limpeza da tua vida até o fim. É onde mais o pessoal desiste da igreja. Muitas vezes, o pessoal até não tem crise com a igreja, não. Nem tem crise com o Espírito Santo, não. Eles acham legal. Mas quando o Espírito Santo começa a botar fogo e começa a te colocar objetivos, começa a te pedir coisas para você avançar mais, muitos desistem aí. Tá? Então, o batismo, nós não podemos ser batizados incompletamente. Tem que ser batismo completo, tá, gente? Tá bom? E hoje eu falei também sobre imposição de mãos. Está debaixo da cobertura, nunca fuja das autoridades, graças a Deus, pelos profetas, pelos apóstolos, evangelistas, pelos diáconos, obreiros que Deus levanta para te proteger. Eles são proteção, são nuvem, é a mão de Deus sobre tua vida, tá? E ressurreição, feliz aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. E juízo eterno, não tem que ser para nós. Juízo eterno é para lembrar o quê? Que os nossos parentes, nossos amigos e os nossos inimigos precisam de Jesus. Deus não quer destinar ninguém à ira. Deus não quer ninguém ao inferno. Deus não quer ninguém no lago de fogo. Qual que é o nosso papel? É salvar essa turma. E precisamos de muitos obreiros. Precisaríamos de milhares de obreiros. Não sei quantos que nós vamos poder preparar. Mas a gente confia muito nessa geração online, tá bom? Aquele que perseverar até o fim será salvo, tá, gente? Deus abençoe, tchau. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também.